Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento que Deus tem colocado no nosso coração, um momento de pregação da palavra, um momento de clamor, um momento de busca pela vontade de Deus, sendo sempre consciente daquilo que está na palavra em Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E essa ideia do viver no Espírito, do andar no Espírito, é exatamente a ideia de estarmos em sintonia sempre com Deus, em sintonia com a palavra do Senhor, em sintonia com aquilo que Deus quer de nós, espera de nós, né? Nós precisamos sempre buscar, portanto, a vontade de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, buscar entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais entendermos essa vontade, mais a possibilidade temos de andar no Espírito, de vivermos no Espírito. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai de amor, nós agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos, Senhor Deus, na Tua presença. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem ministrado a Tua vontade nas nossas vidas dia após dia. Nós Te louvamos, Senhor, bendizemos o Senhor. Glorificamos o Teu santo nome pela bênção, Senhor Deus, que é estar na Tua presença, que é viver no Espírito, que é andar no Espírito, que é permanecer na Tua presença. Senhor Deus, é uma bênção maravilhosa, Senhor Deus, podermos sentir Tua presença constante em nossas vidas, em nosso meio, em nossos relacionamentos. Nós Te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Pedimos, Pai, que essa presença maravilhosa possa permanecer conosco agora no momento, Pai, que estaremos ouvindo a Tua palavra. E dá-nos, Senhor Deus, a revelação desta palavra. Dá-nos a revelação da Tua vontade. Nós, Senhor Deus, precisamos, Senhor Deus, dia após dia, sermos orientados por Ti. E dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dá-nos um coração tratável, Pai. Dá-nos um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos e irmãs, hoje, lembrando sempre, conforme nós fazemos quando estamos iniciando esse momento, que esse momento aqui de ministração, momento aqui de culto, né? Não é um vídeo para o YouTube, não é nada parecido com isso, é um culto. É um momento onde nós buscamos a Deus, é um momento onde nós buscamos a revelação da palavra de Deus, é um momento onde nós clamamos ao Senhor, e que você, ao participar deste momento, entenda, né? E participe efetivamente com essa proposta, com esse intuito, com esse objetivo. Amém, queridos? Chame aí a sua família para estar participando com você, né? Chame aquelas pessoas que moram com você, que estão aí junto, para participar. Tenho certeza que Deus estará falando aos nossos corações mais uma vez, tá bom? Bem, vamos à palavra do Senhor nesta noite. Se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim a palavra: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este
desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Bem, essa palavra é uma parábola e precisamos sempre entender que é uma parábola. Sempre quando nós ministramos a palavra de Deus numa parábola, sempre tentamos explicar de uma forma mais simples uma definição que nós temos. Parábolas são histórias simples com verdades profundas. Ou seja, os personagens muitas vezes contidos nas parábolas não existiram de fato. Eles são frutos da imaginação de Jesus, que inventavam a história, contavam a história especificamente para dessa história extrair lições importantes, lições profundas que com certeza ensinaria alguma coisa para os seus ouvintes, né? E muitas vezes Jesus contou parábolas como essas para debater, né? Para se defender ou para introduzir um tema, algo que muitas vezes ele estava sendo questionado pelos seus interlocutores, pelos fariseus e outros, né? E aí Jesus tinha que contar uma parábola como essa para dizer o que de fato ele precisava ensinar àquele povo, né? As histórias simples, as parábolas, era na verdade uma forma de Jesus simplificar algo que era muito profundo, que se ele dissesse da forma pura, talvez seria muito dura, ou simplesmente as pessoas não conseguiriam entender. As parábolas eram exatamente essa forma que Jesus encontrava de explicar melhor um assunto, um tema, e dar melhor uma opinião, tá certo? Neste caso, o texto fala o seguinte: propôs também, começa o texto falando exatamente isso na minha tradução, versículo 9, propôs também. Isso porque, se você for dar uma olhada no início do capítulo 18, Jesus também conta uma outra parábola, e também conta uma parábola falando sobre oração. É a parábola do juiz iníquo, aquela parábola em que Jesus conta a história de um juiz, que havia um juiz que era iníquo, ou seja, ele não tinha uma boa conduta, era um homem com princípios e valores questionáveis, mas que era um juiz, e tinha uma causa em suas mãos que é ele que deveria decidir, ele que deveria julgar, e era a causa de uma mulher pobre que precisava que essa causa fosse julgada o mais rápido possível. Então essa mulher começou a pedir 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes, né? Muitas vezes, até chegar um ponto desse homem, mesmo sendo iníquo, mesmo sendo corrupto, esse homem julgou a causa a favor daquela mulher, tão somente porque ela insistiu muito. E aí no final Jesus dizendo que se aquele homem corrupto, iníquo, ele atendeu o pedido daquela mulher pela insistência, quanto mais o nosso Pai Celeste vai nos atender se nós insistirmos, perseverarmos, continuar. Jesus ali dizendo, ensinando sobre a importância da perseverança, sobre a importância da insistência das nossas orações diante de Deus. Aqui Jesus, na parábola que nós lemos agora, exatamente permanece no tema oração. Se na primeira Jesus fala lá a respeito ensina a respeito da importância da perseverança na oração, já nessa parábola Jesus ensina outras coisas, né? Mesmo porque os seus interlocutores, aquelas pessoas que estavam conversando, estavam ouvindo ele, e eram um tipo de pessoa que sempre questionava Jesus, e era a representação da religiosidade da época. Os fariseus, os escribas, eram pessoas assim que tinham uma postura
que tinha uma dificuldade muito grande para entender as doutrinas, os exemplos de Jesus, né? Porque eles eram legalistas, eram pessoas que se preocupavam muito mais com o exterior e não com uma vida realmente de intimidade, consagração ao Senhor. Enfim, por isso que Jesus, o texto diz que Jesus conta essa parábola exatamente para falar com aqueles que confiavam mais em si mesmos, para falar com aqueles que se consideravam muito justos e desprezavam os outros, né? A parábola, inclusive, já adianta, o texto já adianta qual a lição, né, que Jesus queria ensinar com essa parábola. Mas sobre o tema oração, importante destacar isso, porque se tem uma atitude que se requer de nós hoje, enquanto servos de Deus, é exatamente a oração. Neste tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, um tempo de grandes preocupações, um tempo de muitas notícias ruins, de morte e tudo mais, nós, como servos de Deus, precisamos orar e orar muito. Oração é a base. A oração é o princípio básico da nossa vida cristã. Oração é a respiração, podemos dizer assim, da nossa vida espiritual. A oração é por meio da oração que nós nos conectamos com Deus. E é por meio da oração que nós de fato estabelecemos a nossa comunhão, a nossa convivência com Deus. Nela nós expomos para o Senhor os nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades, nós confessamos os nossos pecados, nós humildemente reconhecemos as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Enfim, oração é a base da nossa comunhão com Deus. Não é possível ser servo de Deus sem orar. Não é possível ter comunhão com Deus sem a oração. Oração é a base. E nesse tempo onde nós precisamos muito de orar por causa da pandemia e porque precisamos interceder pelos outros, precisamos clamar para que o Senhor nos proteja, proteja nós, proteja as nossas famílias, nós precisamos manter essa vida de oração por causa da nossa vida espiritual. Porque a oração é a base da nossa comunhão com Deus. E se nós não oramos, nós dificilmente vamos conseguir ter comunhão com Deus. E já estamos distantes dos nossos irmãos em Cristo. Já estamos distantes lá do nosso momento de culto, que normalmente é aquele elo de ligação, é um momento especial que nós temos de adorar juntos, de ouvir a Deus juntos. Já estamos com essa dificuldade de nos reunir no templo. Se nós não nos apegarmos nessa ferramenta fundamental para a nossa vida, que é a oração, queridos, teremos muitas dificuldades de permanecer firmes, muita dificuldade de permanecer realmente no propósito de servir ao Senhor. A oração é essa chave que abre as portas para a nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? E por isso, mais uma vez, o Senhor nos fala sobre a oração agora nessa parábola. E o que o Senhor nos fala? Aqui a parábola, Jesus nos dá o exemplo de duas orações. O texto diz que dois homens, a história que Jesus conta, diz que dois homens foram no templo para orar, né? E quem são esses homens? Um era o fariseu, não se dá um nome para ele, porque aqui pouco importa o nome. Aqui Jesus queria identificar essa pessoa, esse fariseu, esse legalista, esse que se preocupava só com o exterior, esse que não tinha uma visão clara do amor de Deus, da graça, misericórdia, compaixão, nada disso. Esse era o religioso típico dos tempos de Jesus, né? Essa figura era o fariseu, e o outro era o publicano, que era também uma figura muito conhecida nos tempos de Jesus, mas era identificado como pecador. O fariseu
podemos dizer, como o santinho. O publicano era considerado como o pecador, vamos dizer assim. E aí esses dois homens, essas duas figuras, essas duas personagens foram lá para o templo orar. E a palavra do Senhor, nessa parábola de Jesus, nos diz que como foi a oração do fariseu. Diz que ele, primeira característica, ele orava de si para si mesmo. O que a princípio traz a ideia, orar de si para si mesmo, pode trazer a ideia de orar baixinho, né? De orar quase sussurrando, somente ele ouvindo. Em algumas traduções eu vi até dessa forma, estudando o texto, mas também traz a ideia, queridos, do olhar só preocupado consigo mesmo. Olhar de si para si mesmo também traz a ideia de não se preocupar com a realidade que o cerca. De ser egoísta, tal ponto de se preocupar só com seus interesses. De se preocupar com a sua própria vida. De se preocupar olhando somente para o seu umbigo. Olhando de si para si mesmo. Né? A oração de si para si mesmo também traz essa conotação e é muito típica dos fariseus, desse modo farisaico, dessa religião, dessa religiosidade farisaica, dessa preocupação de se preocupar consigo mesmo somente. Os outros, se der, quando der, é por último. Nós em primeiro lugar. O que importa é a nossa opinião, o que importa é aquilo que eu acho, o que importa é a minha salvação, o que importa é o que eu quero, o que eu penso. Os outros que fiquem para trás. É essa impressão que a gente tem com a oração de si para si mesmo, né? Mas também a característica não para por aí. Desse exemplo que Jesus dá sobre a oração do fariseu, né? Ele diz nessa oração: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha para você ver. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E também não sou como este publicano, o outro que tinha ido no templo, chegado, imagina, no mesmo horário que ele lá no templo, né? Para dizer claramente de uma postura de extremo preconceito, um conceito antecipado, né? Pela simples postura do outro, pela simples, talvez até aparência do outro, pela simples fama do outro, sem se preocupar com a realidade, com o problema, com as lutas, com a dificuldade que o outro estava enfrentando. Seja ele quem for, seja o pecador que for, seja a situação limite que aquele outro tenha provocado. Poderia ser um assassino, poderia ser o mal qualquer que aquele outro tenha enfrentado. O fato desse cara dizer eu sou melhor do que o outro é simplesmente para dizer que é alguém que orava a Deus, mas não conhecia o caráter de Deus, que conversava com Deus, que, entre aspas, convivia com Deus, se encontrava com Deus, mas não entendia definitivamente qual era a lógica do pensamento de Deus em relação ao ser humano. Porque na lógica do pensamento de Deus para o ser humano, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça de Deus. Não existe um melhor ou outro pior. Não é porque aquele está na igreja e o outro não está. Não é porque aquele é alguém que se identifica com a religiosidade evangélica, protestante, que está na igreja todo dia e aquele não vai. Diante de Deus não existe ninguém melhor ou pior. Falta aqui nessa oração
além desse profundo preconceito, é a falta de entendimento da lógica de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, que é exatamente o favor sem merecimento, não é pelos nossos méritos. Continua, queridos, na oração do fariseu, ele também dizendo o seguinte: eu jejuo e dou o meu dízimo, para dizer de duas coisas, duas ações muito comuns entre os fariseus e entre aquelas pessoas que normalmente se enquadravam naquela religiosidade da época dos tempos de Jesus, né? É a ideia do sacrifício pessoal, né? E a ideia da manutenção das ofertas, manutenção do templo, manutenção da religião e coisas assim, mas esquecendo também de uma coisa que é fundamental, que não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós atingimos, nós conquistamos a atenção de Deus, o coração de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. A graça de Deus, nós recebemos a graça de Deus não é porque eu sou melhor do que ninguém, e não é porque eu faço 1 milhão de coisas na igreja, mas é porque Jesus já fez, já houve o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. É certo que a obra de Deus precisa dessas ações, o jejum, o ser dizimista e outras coisas, o estar presente no culto, o trabalhar na obra, isso tudo é muito importante para o reino de Deus, para a obra do Senhor, para a igreja, enfim, mas deve ser como consequência da fé, deve ser da consequência desse primeiro reconhecimento, que não é pelo que a gente faz, é porque Jesus fez antes, graça preveniente. Jesus nos amou primeiro. Não é pelo que eu faço alguma coisa que eu vou alcançar a salvação. Não é porque eu faço alguma coisa que eu mereço o amor de Deus. Não, queridos. O amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a compaixão de Deus, o agir de Deus, o favor de Deus para com as nossas vidas, tão somente é fruto da graça de Deus. Jesus fez primeiro. Jesus morreu na cruz primeiro. Graça preveniente. Amém, queridos? Esse homem, o fariseu, não entendia isso. Não se reconhecia como alguém que era pecador. O pecador era o outro. Quem tinha problemas era o outro. Ali ele estufava o peito e dizia: eu sou bom, eu sou o melhor, quase assim, exigindo o favor de Deus, exigindo a bênção de Deus, porque ele era alguém muito melhor do que qualquer outro. Queridos, definitivamente, essa não pode ser a nossa oração. Porque aqui não está falando de palavra, está falando de postura. O nosso chegar diante de Deus, o nosso dirigir a Deus, não pode haver nenhum indício de farisaísmo. Pelo contrário, nós não podemos pensar só em nós mesmos. Não podemos pensar só nas nossas situações, orando de si para si mesmo. Não podemos achar que nós somos melhores do que ninguém, porque estamos participando de um culto todos os dias. Não podemos nos achar melhor do que ninguém, porque fazemos parte de uma igreja. Não podemos nos sentir melhor do que ninguém, porque um dia fomos batizados, porque fazemos parte do hall de membros de uma igreja, porque pregamos, ou porque cantamos, ou porque tocamos, ou porque entregamos o nosso dízimo, ou porque jejuamos. Isso não pode
servir de base diante de Deus, para exigir que sejamos mais abençoados, porque esse não é o parâmetro de Deus. Isso precisa estar bem claro quando nós estamos orando ao Senhor. Amém? Quando fazemos as nossas orações ao Senhor, e precisamos orar muito, precisamos ter clareza dessa verdade que Jesus ensinou aqui. Amém, queridos? Mas Jesus dá o outro exemplo. A outra personagem que também vai orar é o publicano. E o publicano, se o fariseu é o exemplo do santinho, o publicano é o exemplo do pecador, né? Que a princípio era um cobrador de impostos e era um dos identificados ali como alguém que era um pecador, alguém que estava distante de Deus, alguém que não tinha comunhão com Deus, alguém que não vivia na igreja, que não fazia as coisas para Deus ou coisas assim, alguém que não era dizimista, alguém que não jejuava, alguém que não era um religioso identificado naturalmente como religioso daquela época, era o publicano. E exatamente esse publicano, Jesus dá algumas características nessa história que ele conta. Perceba primeiro, quando ele diz, o publicano, versículo 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Perceba aí uma atitude clara de humildade, uma atitude clara de reconhecimento que se é pecador, porque esse é um princípio básico, queridos. Quando nós chegamos a Deus, nós precisamos entender que nós não merecemos estar diante de Deus, que quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos ter clareza que por mais que eu venha fazer qualquer coisa, ainda assim eu não seria merecedor de estar conversando com alguém santo, puro, majestoso, soberano, poderoso como Deus que nós servimos. E aqui, o exemplo claro desse homem que a princípio não tinha uma religiosidade reconhecida naquela época, mas este é o exemplo que Jesus entende, que Jesus aqui apresenta para nós. Alguém que se reconhecia pecador, alguém que se reconhecia falho, e por conta desse reconhecimento, ali se apresenta absolutamente humilde. O bater no peito aqui não é esse bater no peito como às vezes hoje, né, nós identificamos bater no peito assim como alguém que é forte ou que está se apresentando para brigar ou coisa assim. É o contrário. Costume lá naquele momento, a religião da época, o bater no peito é para assim, é aquele reconhecimento assim de humildade, de pecador, é um gesto de tristeza, é um gesto de contrição, é um gesto assim de arrependimento. E isso, queridos, é fundamental para as nossas orações. Não são palavras, é uma postura. É um modo de ser, é um entendimento que nós precisamos assumir, que as nossas orações serão atendidas, se Deus quiser, de acordo com o tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com... Porque não somos merecedores. Não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente é, não é porque nós somos melhores do que ninguém, é pela graça e misericórdia do Senhor. E quem entendeu essa lógica aqui entre esses dois é exatamente o publicano. Com essa postura humilde, com essa condição clara de reconhecimento: eu não sou nada e Deus é tudo.
eu não sou merecedor, mas ainda assim, ser propício, Senhor, a mim que sou pecador. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia porque é por causa da tua misericórdia. Não é porque eu sou merecedor. Amém, queridos? Diante dessas duas orações, lembramos inclusive do Salmo 51, versículo 1. O Salmo 51 é um salmo muito citado para falar de confissão, de arrependimento, e é mesmo. O primeiro versículo do Salmo 51 é um entendimento claro dessa oração do publicano, quando diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não é segundo o meu querer e nem segundo o meu mérito, mas segundo a tua benignidade. Compadece-te de mim, ó Deus, pela multidão das tuas misericórdias. Apague as minhas transgressões. É assim que nós temos que chegar diante de Deus. Reconhecimento que nós falhamos, que nós pecamos, que nós não somos merecedores, mas clamando pela misericórdia do Senhor, clamando pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? A palavra do Senhor termina, Jesus dizendo essa parábola, dizendo: digo-vos, versículo 14, que este, ou seja, o publicano, este que falou por último, que este desceu justificado para a sua casa. E é interessante essa expressão de Jesus, justificado, porque aqui traz a ideia de dois que foram pedir perdão. Especificamente, que dois foram lá para se apresentar diante de Deus numa oração de confissão, de arrependimento. Mas não quer dizer que é só para oração de confissão e arrependimento que nós temos que ter essa postura, é para tudo na vida. Mas aqui especificamente, Jesus apresenta também essa parábola para dizer isso. Este desceu justificado e não aquele. Foi o publicano que a oração foi agradável aos olhos de Deus, e não a oração do fariseu. Jesus tinha essa capacidade. Jesus tem essa capacidade de inverter a lógica das coisas. Nosso mundo, assim como o mundo nos tempos de Jesus, nós temos já os padrões estabelecidos, nós temos já os conceitos e os preconceitos já muito bem definidos. Este está certo e aquele está errado. Este pode e aquele não pode. Esse é santo, agrada a Deus, e esse está errado, esse vai para o inferno. E Jesus vem aqui mais uma vez nessa parábola para nos dizer: calma lá. Todos nós, o ser humano inteiro, precisa do amor. A humanidade inteira precisa do amor de Deus. A humanidade inteira é pecadora. E quanto mais nós nos posicionarmos diante de Deus como esse publicano, melhor será para nós. Quanto mais nós nos posicionarmos diante de Deus como esse fariseu, menos seremos atendidos. Temos tantas situações para colocar diante de Deus, tantas dificuldades que temos enfrentado no nosso dia a dia. Possamos, querido, ouvir esse conselho que Jesus dá aqui no final. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida, nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite, Senhor. Uma palavra absolutamente desafiadora. Porque primeiro nós sim precisamos orar e orar muito. Orar porque nós estamos sentindo falta dos nossos cultos. Orar porque nós precisamos manter a nossa comunhão contigo.
E orar também porque o mundo está em crise e nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos clamar pelas pessoas, clamar por nós mesmos. Nós precisamos assumir uma postura de pessoas que oram e oram muito. Mas aqui, Senhor Deus, nós nos encontramos, Senhor Deus, esses dois tipos de oração que Jesus ensinou. Ó Pai, não nos deixa ser como este fariseu, Pai. Por misericórdia, tira de nós, Senhor Deus, todo preconceito. Tira de nós, Senhor Deus, toda vanglória, todo orgulho, todo querer ser melhor do que o outro. Pai, por misericórdia, nos ensine a chegar diante de Ti como este publicano chegou, Pai. Com humildade, Senhor Deus, com o reconhecimento que Tu és tudo e nós não somos nada. Por misericórdia, Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, da Tua presença sobre nós. Contempla a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Acho que alguém que não está participando da live está ligando aqui para casa no telefone fixo. Pode alguém que não está participando da live, né? Enfim, Mariana está atendendo. Pode atender, Mariana. Mariana já desligou. Mas enfim, nós vamos à sessão abraços. Já estamos terminando o nosso momento aqui, né? Um abraço para a Carmen, para o Paulo Barbosa, para a Idalice, para a Leni, para o Alexandre, para a Mídia Barbosa, para a Giovana, para a Natália Santana, para o Genivaldo. Um abraço também para a Ingrid, para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, para a Célia. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Eliana, para o Antônio. Um abraço para a Rosângela Gobete, para a Adriana, para a Kátia, para a Sheila, para o Vinícius, para a Betina. Um abraço para o Alexandre Bianchi, para o Adriano, para o Fábio, para a Tereza, para a Poliana. Um abraço para a Sônia, para a Manu, para a Manuela da Val, né? Um abraço para a Francisca. Um abraço para o Pedro. Um abraço para a Leodite, para o José Carlos, enfim. Rosângela e o Naldo também. Um abraço para a Rosângela, para o Naldo, uma turma grande que está conosco ao vivo. Deus abençoe sua vida. Como também um abraço a todas as pessoas que acessam o vídeo depois, né? Muitas pessoas. Então, obrigado e Deus os abençoe cada vez mais. Tem um pedido de oração que chegou a nós. A Valdiceia pede oração por ela e por toda a sua família. A Val, Luiz Carlos, Manu, Miguel, Mari, o genro, enfim, toda a família da Val. Vamos aproveitar esse momento e orar também por todas as outras pessoas, né, que têm sempre pedido oração a nós. Oremos. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida da Valdiceia, a saúde dela, o relacionamento dela dentro de casa, com a família, as finanças. Colocamos essa família nas Tuas mãos, todos eles, Pai. Tu sabes das dificuldades, das lutas que essa família tem enfrentado. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus, por misericórdia, Pai. Clamamos por todos os outros pedidos que têm chegado a nós todos os dias, Senhor Deus. De uma forma especial também queremos clamar ao Senhor pela família do José Carlos, Senhor Deus, que Eliana pediu por muito tempo. E clamamos ao Senhor por essa família, que o Senhor console os corações com essa perda também, Pai, por misericórdia. Como as outras famílias que têm estado de luto, Pai, nesse tempo de tanta dor, de tanta lágrima, de tanto sofrimento. Console os corações, ó Espírito Santo. Clamamos, Senhor Deus, por todos os outros enfermos da nossa igreja, aqueles que têm chegado a nós com pedidos de oração. Cura-os, Pai. Clamamos a Ti também, Pai, por aqueles que estão nas UTIs dos hospitais. Por misericórdia, Senhor Deus, esteja abençoando, fortalecendo a saúde deles, curando-os, Pai, segundo a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Clamamos também, Senhor Deus, pelos profissionais da saúde, Senhor Deus, por misericórdia. Esteja também protegendo cada um deles, como também os profissionais da segurança e outros, Pai querido, de outras áreas. Clamamos a Ti pela nossa igreja, pelo nosso bispo, pelos pastores. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela vida
da Alice, que faz aniversário hoje, pela vida da Camila, que faz aniversário hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, por essas vidas. Nós te louvamos também, Senhor Deus, e pedimos a bênção do Senhor para os moradores de rua, Senhor Deus, pelos cientistas, pelos governantes, Senhor Deus, especialmente o nosso governador, Senhor Deus, daqui do Espírito Santo, que deu testado positivo, Senhor Deus, para o novo coronavírus, e a sua esposa. Nós clamamos cura, Senhor Deus, que eles possam reconhecer a Ti, Senhor Deus, como Senhor e Salvador da vida deles. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, queremos renovar o nosso convite para que você possa estar conosco amanhã, às 20 horas, continuando o nosso trabalho todos os dias de ministração da palavra, esse tempo de comunhão uns com os outros. Quero, antes de terminar, louvar a Deus também pela iniciativa da Sociedade de Mulheres, que está tendo vídeos, de ensinar dotes pessoais culinários, A Alba já fez e hoje também chegou a Miriam Barbosa. Estamos aprendendo coisas, aprendendo a fazer pudim, aprendendo a fazer molho para salada, Então, glória a Deus pela iniciativa da Sociedade de Mulheres. Deus abençoe. Também o Ministério do Trabalho com Crianças, que os vídeos têm sido lindos, abençoados. A Nancy ontem, por exemplo, com a Lana, um trabalho muito especial, Quero lembrar também aos membros da clã que agora, daqui a pouco, 9 horas da noite, temos uma reunião agendada. Vamos estar fazendo online. Tenho certeza que Deus vai estar conosco e vai ser uma bênção a nossa reunião também. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.